Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos falar um pouco sobre ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa lição está anotada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é uma mensagem anotada por Santo Agostinho. E por incrível que pareça, Santo Agostinho foi um filho ingrato. Filho de um pai adúltero, de um homem promíscuo, de moral extremamente baixa. A mãe, Mônica, a Santa Mônica da Igreja Católica, uma senhora delicada, fervorosamente cristã, dedicada aos princípios cristãos, mas, no entanto, Santo Agostinho optou por seguir o caminho do pai. Tornou-se um homem devasso. E Santa Mônica persistentemente orava a Deus, na certeza de que um dia o pai tocaria o coração do seu filho e o tiraria daquela vida de devassidão. Narra na biografia de Santo Agostinho que certa noite ele dormiu e sonhou. Ele sonhou que à sua volta uma criança dançava e cantava à sua volta, segurando um livro com uma página marcada. Num determinado momento, essa criança dirigiu-se a Santo Agostinho e disse: toma e lê. Falou isso 3 vezes: toma e lê. E diz que Santo Agostinho, então, nesse sonho, pegou o livro, era a Bíblia. E a página que estava marcada era uma página das cartas de Paulo, das cartas aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. E ali Paulo diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Diz que após Santo Agostinho ler esse trecho da carta de Paulo, ele se converteu ao cristianismo. Santo Agostinho tinha 32 anos. Santa Mônica, 1 ano após a conversão de Santo Agostinho, faleceu, mas faleceu feliz, porque o filho se converteu. Santo Agostinho viveu até os 76 anos, tornou-se um dos pilares da Igreja Católica e, para nós, os espíritas, é um dos espíritos iluminados da codificação kardeciana, da codificação espírita. Nós vamos encontrar nas obras básicas muitas mensagens trazidas por esse espírito iluminado. Então, no item 9 desse capítulo, Santo Agostinho inicia dizendo assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. A criatura ingrata é aquela criatura que não consegue reconhecer o bem que alguém lhe faz. E Santo Agostinho diz que toda criatura ingrata é egoísta. Porque o egoísta é uma pessoa que pensa assim, que todos que estão à sua volta só existem para servi-lo. Então, quando alguém faz alguma coisa a um egoísta, ele não está fazendo nada mais do que obrigação. Então, por que um egoísta vai dizer obrigado para alguém que não fez nada mais do que a sua obrigação? E é por isso que Santo Agostinho, então, diz que a ingratidão é filha do egoísmo. Mas ele acrescenta dizendo que a ingratidão dos filhos para com os pais tem um caráter mais odioso. E nós sabemos, principalmente nos dias atuais, a ingratidão está sempre relacionada com o abandono, com os maus tratos, com o desprezo aos pais,
com a indiferença às suas necessidades. Então narra que um senhor estava com Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que a pessoa vai perdendo a memória progressivamente. No início, a pessoa ainda tem lances de memória. Com o tempo é que essa memória vai se enfraquecendo. Esse senhor, então, estava no começo da doença. E ele tinha um filho que toda manhã ia para casa ficar com ele. E certa manhã eles estavam no jardim de casa, o filho lendo o jornal, e esse pai, com Alzheimer, olhando para o tempo. Quando de repente um pardal pousou pertinho dos pés dele. E ele olhou assustado para aquele bicho, porque não reconheceu, cutucou o filho que estava lendo o jornal e apontando para o bicho, perguntou: o que é aquilo? O filho parou a leitura, olhou e falou: pai, aquilo é um pardal. O pardal saiu do chão e pousou numa roseira. Mais uma vez aquele senhor preocupado, cutucou o filho que estava lendo o jornal, apontou para a roseira e disse: o que é aquilo? O filho olhou e falou: pai, aquilo é um pardal. O pardal saiu da roseira e pousou num arbusto. Mais uma vez, o pai cutucou o filho que estava lendo o jornal e, apontando para o arbusto, perguntou: o que é aquilo? O filho olhou e falou: pai, aquilo é um pardal. O pardal saiu do arbusto e pousou no muro. Mais uma vez, o senhor cutucou o filho e, apontando para o muro, perguntou: o que é aquilo? Para quê, né, meus irmãos? O rapaz teve um acesso de raiva. Falou: pai, o senhor é débil mental? O senhor é algum idiota? Eu já respondi para o senhor 3 vezes, pai, que aquilo é um pardal. 3 vezes, pai. Por que o senhor faz isso comigo? O senhor quer me ver irritado? O senhor quer que eu sofra um ataque do coração? O senhor quer que eu morra aqui? Não, o senhor não quer que eu leia o jornal. Não vou ler. Pegou o jornal, rasgou e jogou aos pés do pai. Diz: pai, o senhor me mata de raiva. 3 vezes o senhor já me perguntou e 3 vezes eu respondi. Diz que parece que naquele momento, diante do acesso de raiva do filho, aquele senhor levantou-se, foi dentro de casa e trouxe um caderno meio amarelado, lembrando assim um livro velho, um caderno velho, com uma página marcada. E entregou ao filho e disse: leia em voz alta. O filho, super nervoso, pegou aquele caderno de qualquer jeito, abriu na página que estava marcada. E era alguma coisa mais ou menos assim. Estava escrito: meu filho tem 3 anos de idade. É uma criança muito inteligente. Eu amo meu filho. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Nós fomos à praça e eu me diverti muito. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era um pardal. E eu respondi 21 vezes o que era um pardal. Meu filho é uma criança muito inteligente. Eu amo meu filho. Quando o filho acabou de ler aquela página, ele estava chorando. Porque ele se reconheceu naqueles dizeres, né? Provavelmente era um diário, mas aquele filho de 3 anos era aquele filho quando pequeno. E muito arrependido, ele abraçou o pai e pediu desculpa pelo acesso de raiva. E o pai falou assim: fica tranquilo, meu filho, está tudo bem. Você me perguntou 21 vezes. Eu te perguntei só 3, então ainda faltam 18. Então tenha paciência. Provavelmente num lance, né, de memória. Então Santo Agostinho nessa mensagem vai dizer que nós precisamos ter muita paciência com os nossos pais, principalmente quando eles estão idosos, porque necessitam de mais atenção e de mais carinho. Mas alguns de nós poderíamos dizer assim: mas e se meu pai não me tratou bem? E se meu pai não me amou como deveria me amar? Se meus pais me maltrataram, ainda assim eu devo ser grata aos meus pais?
Nessa mensagem, Santo Agostinho responde claramente que sim. Só pelo fato deles terem permitido que nós reencarnássemos, nós já devemos aos nossos pais gratidão eterna. Só por isso. Se eles não foram bons pais, não nos cabe julgá-los. Não nos cabe. Porque se nós passamos alguma situação difícil com os nossos pais, Deus permitiu. Se Deus permitiu, há nisso uma necessidade, porque nenhum de nós sofre sem necessidade. Nenhum de nós tem aqui condições de questionar os desígnios de Deus. Então, Santo Agostinho diz, ainda que eles não tenham sido bons pais, nós, os filhos, precisamos amá-los e jamais abandoná-los. Mas continua Santo Agostinho nessa mensagem. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Nós muitas vezes, nós pais mesmo já dizemos assim, eu fiz tudo pelo meu filho. Eu dei tudo para o meu filho. E eu não entendo por que o meu filho me é tão ingrato. Meus irmãos, dar tudo para os nossos filhos é coisa da nossa cabeça. Isso não está escrito em livro nenhum. Ninguém nunca disse isso. Isso é coisa nossa. Quando Deus nos confia um filho, Ele nos confia um espírito para que nós possamos educá-lo. Em todos os sentidos. Cabe a nós, pais, prover as necessidades materiais dos nossos filhos, dentro do possível e das nossas limitações. Mas cabe, sobretudo, a educá-los moralmente e espiritualmente. Porque é para isso que todos nós estamos reencarnados aqui, para sermos educados moralmente. Esse é o objetivo da reencarnação. Então, nós não precisamos fazer tudo para os nossos filhos. Façamos o essencial e deixamos que eles conquistem o resto. Porque Santo Agostinho vai dizer nessa mensagem, grande parte da ingratidão dos filhos pelos pais é fruto de uma educação equivocada. Nós educamos os nossos filhos assim. Lá na frente eles se voltam contra nós. Mas alguém poderia dizer, não, mas eu faço tudo pelo meu filho porque eu sofri muita privação. Então eu dou tudo para o meu filho, do bom e do melhor. Deixo de ter para mim, para dar para ele, porque eu não quero que ele passe falta de nada. Eu não quero que ele passe necessidade de nada, nenhuma privação que eu passei. Quando Deus nos confia um espírito, Ele não quer que nós façamos esse espírito rico. Porque a riqueza nos proporciona uma felicidade transitória. Nenhum de nós reencarnou para fazer os outros ricos. Aliás, meus irmãos, nós somos milionários, porque somos herdeiros de Deus. Todos nós somos. Nós somos herdeiros do dono do mundo, né? Nós somos filhos do dono do mundo. Nós já somos ricos. Então, nós somos chamados a ser pais, não para fazer os nossos filhos ricos, mas para fazê-los felizes. Porque feliz é a criatura que se esforça para viver dentro dos ensinamentos do Evangelho. Felizes são todas as criaturas que estão procurando vivenciar o Evangelho de Jesus em suas vidas. É por isso que Deus nos confia esse Espírito. Mas alguém poderia continuar dizendo, eu não quero que meu filho passe as provas, os conflitos, os problemas que eu passei. Eu sofri demais. Não quero que meus filhos passem por isso. Por isso eu vou fazer tudo por eles. Permitam os irmãos fazer uma pergunta e cada um responde mentalmente. Tem alguém aqui que esteja vivendo no paraíso? Tem alguém aqui que pode afirmar para si mesmo, eu não enfrento nenhum problema, nenhuma dificuldade na minha vida?
se não é na minha vida, na vida daqueles a quem eu amo? Eu peço licença aos irmãos para me atrever a responder por todos. Todos nós estamos carregando a nossa cruz. Todos nós estamos aí padecendo os nossos sofrimentos. E pensemos bem, Deus não nos priva do sofrimento. Deus não poupa nenhum dos seus filhos das situações difíceis. E não pensemos que é porque o nosso Pai não nos ama. Muito pelo contrário. É por nos amar demais que Ele permite que a gente sofra. Porque o sofrimento tem uma função pedagógica na nossa vida. Uma função educativa. Somente no sofrimento é que nós conseguimos avançar. Se a nossa vida tivesse um mar de rosas, olha, nós poderíamos contar quantas pessoas estariam aqui nesse centro. Ter sofrimento, ter dificuldades, é um mecanismo que a misericórdia divina utiliza para que nós não esqueçamos de Deus. Para que a gente esteja sempre pensando em Deus. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que André Luiz, no livro Sinal Verde, diz assim: após um problema, aguardar outro. Porque Deus não quer que a gente se esqueça dele. Então, raciocinemos. Se nem Deus, que é o nosso Pai Celestial, nos priva do sofrimento, das situações difíceis, por que que nós, os pais aqui da terra, vamos criar os nossos filhos dentro de redomas? Por que que nós vamos dizer, não, pode ficar tranquilo, papai e mamãe resolve para você. Meu filho é uma criança, não fez por mal, e a criança está lá matando os animais, roubando das outras crianças, está lá se envolvendo com dependência química, e os pais estão achando que aquilo ali faz parte do comportamento da criança. Então, Santo Agostinho chama atenção para isso, que Deus vai nos cobrar a educação que nós estamos dando, principalmente quando nós somos muito permissivos, porque nós estamos ajudando a construir a personalidade de uma pessoa imatura, irresponsável e principalmente ingrata, que mais cedo ou mais tarde vai se voltar contra nós. Mas alguns pais podem dizer assim, eu criei os meus filhos dentro dos princípios doutrinários. E ainda assim o meu filho é ingrato. Santo Agostinho, nessa mesma mensagem, nos assegura para que nós nos tranquilizemos, fiquemos tranquilos, tenhamos a consciência tranquila. Porque a justiça de Deus não nos perde de vista. Mais cedo ou mais tarde, todos nós, sem exceção, seremos chamados ao ajustes de conta. E se nós formos ingratos, nós responderemos por isso. Esclarecem os bons espíritos que as criaturas que têm um lar e uma família e não sabem ser gratas por essas bênçãos, provavelmente são candidatas a que nas próximas reencarnações reencarnem desprovidas de um lar e de uma família. Então, quando a gente analisa a situação de algumas crianças, de alguns recém-nascidos que mal nascem e já são colocados em lixeiras de banheiros públicos, como foi o último caso aqui em Uberlândia, quando a gente analisa crianças que estão em orfanatos aguardando um momento para serem adotadas, quando pensamos na situação desses 21 milhões de refugiados que tiveram que abandonar seus lares e suas famílias para muitas vezes serem humilhados em outros países, nós podemos concluir, sem poder generalizar, que provavelmente grande parte dessas criaturas tiveram um lar e uma família, mas não souberam ser gratos. E agora estão vivendo essa situação. Santo Agostinho conclui então esse momento da mensagem dizendo:
que nós devemos honrar pai e mãe a partir de agora, se nós quisermos ser merecedores da bênção de um lar e de uma família nas próximas existências. Mas voltando à ingratidão, meus irmãos, quem já sofreu ingratidão sabe o quanto ela dói. É extremamente dolorosa, é uma prova muito difícil. Narra que tinha um fazendeiro, criador de cavalos de raça, são cavalos caríssimos, né? Se investe muito. E esse fazendeiro era dono de muitos cavalos de raça. E um desses cavalos, um dia, amanheceu doente. Ele chamou o veterinário da fazenda. O veterinário examinou esse cavalo e disse para o fazendeiro: olha, esse animal está muito doente. Eu vou administrar 3 doses de medicação. No 4º dia, eu venho aqui e vou fazer uma avaliação. Se ele não tiver melhorado, nós vamos ter que sacrificar esse animal. Aquela foi a pior notícia que o fazendeiro, os seus familiares e os empregados da fazenda tiveram, porque todos amavam aquele cavalo. Tinha na fazenda um porco que adorava ajudar as criaturas. E esse porco ouviu toda a conversa do veterinário com o fazendeiro. Esperou, aí o veterinário foi lá no estábulo, aplicou a primeira dose da medicação. O porco esperou o veterinário sair, entrou lá no estábulo onde estava o cavalo deitado, muito enfraquecido, e disse para o cavalo: olha, não pense em morte. Confie em Deus, você é filho de Deus. Olha para você, você já ganhou tantos prêmios. Você é um animal tão forte. Não, você não vai precisar ser sacrificado. Nós vamos combinar o seguinte: amanhã, depois que você tomar a 2ª dosagem da medicação, eu virei aqui, nós vamos orar a Deus e pedir a Deus que Deus cure a sua doença. E se você tiver confiança em Deus, você vai ser curado. E vou fazer mais ainda. Nós vamos ali para aquele pasto, você vai fazer uns exercícios físicos, uns exercícios respiratórios, e eu te asseguro que se você tiver fé, você vai se curar. 2º dia, o veterinário chegou lá, aplicou a 2ª dosagem da medicação. O porco esperou o veterinário sair, foi lá, ajudou o cavalo a levantar, orou com esse cavalo, pediu a Deus que curasse, pegou o cavalo e foi passear com o cavalo lá para o pasto, fez os exercícios, pastou uma relva lá fresquinha, trouxe o cavalo novamente para o estábulo. 3º dia, 3ª e última dose da medicação. O veterinário foi lá, medicou o animal, o porco esperou o veterinário sair, entrou lá, fez outra oração com o cavalo, pegou o cavalo, foi lá para o pasto, passeou, fez os exercícios físicos, respiratórios, trouxe o cavalo para o estábulo e ficou confiante que aquele cavalo ia se curar da doença. 4º dia, o veterinário ia lá avaliar o cavalo. Ele entrou para o estábulo, todo mundo naquela angústia, naquela aflição. Ele entrou para o estábulo sozinho, examinou o cavalo, saiu feliz da vida. Olha, o cavalo está curado. Nós não vamos precisar sacrificar esse animal. Foi a melhor notícia que aquelas pessoas receberam. Todo mundo ficou feliz. O fazendeiro, os familiares, os empregados, mas tão felizes que o fazendeiro disse: hoje é um dia de muita alegria. Eu vou fazer um almoço para todo mundo, né? Nós vamos comer pernil assado. Matem o porco. Quem de nós nunca se sentiu como esse porco? Não é mesmo? Você faz tudo, você ama, você acolhe, você abençoa, você ampara. E quando você menos espera, a pessoa te trai, a pessoa te abandona,
a pessoa te despreza. E aí, como proceder? Há uma mensagem de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo, intitulada Ingratidão. E que ela afirma claramente nessa mensagem que ao cristão só cabe um comportamento diante da ingratidão: esquecimento. Se nós somos cristãos, devemos esquecer as ingratidões sofridas. E ela diz: não importa de quem venha, não importa o tamanho dessa ingratidão, toda e qualquer ingratidão merece ser esquecida. Porque se eu cobrar aquilo que eu fiz, eu me assemelho ao egoísta. Porque o egoísta só faz as coisas pensando no retorno, na sua retribuição. Recordemos Jesus, né, meus irmãos? Jesus teve 12 amigos que conviveram com ele diariamente. Acompanharam os seus feitos, acompanharam os seus ensinamentos, todas as situações que Jesus vivenciou. 12 companheiros. Um deles traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. O outro traiu o Cristo. E no dia mais doloroso da vida de Nosso Senhor, que foi o dia da sua crucificação, dos 12 só tinha um. João, que estava ali amparando a sua mãe. Dos 12, só um. E ainda assim, Jesus seguiu amando essas criaturas. Então, nós devemos aprender com Jesus. Diante da ingratidão, procuremos esquecer e seguir amando, continuar amando. Então, a conclusão dessa mensagem de Santo Agostinho é muito clara: que nós não sejamos filhos ingratos. Não façamos isso porque nós já temos o conhecimento doutrinário e sabemos as consequências desse ato. E que nós também procuremos esquecer as ingratidões sofridas. Nós pedimos licença para encerrar o nosso estudo lendo trechos do poema de gratidão. Nós falamos tanto em gratidão. É um poema que Divaldo Franco recebeu mediunicamente pelo espírito Amélia Rodrigues. E ele declama esse poema sempre ao final das suas palestras. Eu acredito que todos conheçam. É um poema belíssimo e muito longo. Então, nós tiramos aqui alguns trechos e repetimos, pedimos licença aos irmãos para encerrar o nosso estudo lendo parte desse poema. Então, o Espírito inicia dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos olhos que temos. Muito obrigada pelos ouvidos meus, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, pela voz que ama, que canta, que socorre, que ensina, pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento. Obrigada, Senhor, pelos meus pés, que seguem humildes e nobres sem reclamar. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, ou meu pequeno quartinho. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, se